Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago e hoje nós vamos fazer amendoim com cobertura de chocolate. É uma receita simples, rápida, barata, então vamos para os ingredientes. Bom, pessoal, aqui nós vamos usar 500 gramas de amendoim cru, tá? A marca pode ser da preferência de vocês, a que vocês tiverem mais facilidade de achar no mercado. 2 xícaras de açúcar refinado, tá? Ou pode ser o cristal também, eu já fiz com o cristal e não vai influenciar na receita de vocês. 6 colheres de sopa de achocolatado, pode ser Nescau ou qualquer outro achocolatado. Nesse caso aqui eu estou usando Toddy, tá? 1 colher de sopa de fermento em pó, fermento químico, tá? É o famoso pó royal. E 2 xícaras de água. Bom, pessoal, dando continuidade aqui, estou ligando o fogo, tá? O que eu vou fazer? Vou misturar os ingredientes aqui, vocês vão ver que é uma receita simples. Vou colocar o amendoim. Eu já vou colocar logo em seguida o açúcar, tá? O açúcar vai esquentar aqui. A princípio vou colocar só os 2. Deixa eu arrumar a panela aqui no fogo. Eu estou usando um fogo não tão alto. Ele está relativamente alto, mas nem tanto, tá? A gente pode até diminuir um pouquinho aqui. Só. Deixa eu diminuir aqui para mostrar para vocês. Ó, assim fica melhor. Só para essa parte inicial do vídeo aqui, que a gente vai misturar só um pouquinho, só os 2 ingredientes, para o açúcar amolecer e começar a fazer uma calda aqui junto com esse amendoim, tá? Bom, gente, ó, eu dei uma mexidinha durante um tempo, vocês estão vendo aqui que já mudou um pouco a aparência, tá? Ó, o açúcar está começando a derreter aqui no fundo da panela, tá formando esses pequenos quadradinhos aqui, e agora eu vou adicionar os outros ingredientes. Vou adicionar primeiro as 2 xícaras de água. Dar uma misturadinha aqui. Ele fica um pouco difícil de misturar a princípio, mas depois que ele esquentar, ele ficar todo na mesma temperatura, ele se solta, tá? As 6 colheres de achocolatado, tá? E a colher de fermento em pó químico. Eu aumentei o fogo, tá? Aumentei o fogo aqui a partir desse ponto. E vou misturando. Vou misturando até ele pegar uma consistência maior aqui. Por causa do fermento, vocês estão vendo que ele já ficou já começou a subir aqui, ó. Se a panela de vocês for um pouco mais rasa e ele começar a subir mais, não tem problema diminuir o fogo, tá? Vocês podem diminuir para não fazer sujeira no fogão de vocês. Eu tô passando aqui, ó. Talvez não dê para vocês escutarem, mas o fundo da panela aqui, ó, ele tá meio grudadinho ainda, tá? Por causa do açúcar e que eu joguei a água em temperatura ambiente depois. Vou diminuir um pouquinho o fogo aqui para essa panela não transbordar, tá? Daqui a pouquinho eu volto com vocês de novo para mostrar. É só continuar mexendo. Se vocês verem que vai transbordar, diminui o fogo, não tem problema. Estou diminuindo bastante o fogo aqui. Eu vou misturando assim até ele baixar. Assim que ele baixar mais um pouquinho aqui, eu mostro para vocês, tá? Pessoal, vocês estão vendo que eu continuo misturando aqui, ó. Faz uns 5 minutinhos só desde que eu adicionei todos os ingredientes. Eu deixei o fogo baixo, tá? E vocês viram que ele não tá mais subindo tanto. Antes ele ameaçou subir, né? Eu abaixei o fogo. Agora ele tá fazendo, ó. Começando a ferver aqui, fazendo essas bolinhas. Mas ele não tá subindo na panela, tá? Olha o jeito que tá o amendoim aqui embaixo, ó. Ele ainda não tá... O amendoim tá cozinhando bastante lá embaixo, mas ainda não tá no ponto ideal. Tá um pouquinho longe ainda. Então eu vou continuar misturando aqui. Daqui a pouco eu volto com vocês. Bom, pessoal, ó, vocês viram que passou mais uns 5, 7 minutinhos aqui. Vocês viram que já baixou bastante, tá? Toda aquela espuma já não aparece mais, ó. Já passa a mostrar aqui o amendoim no fundo da panela, tá? Sempre no fogo baixo, tá? E depois que eu coloquei no baixo, eu não mexi mais, eu não aumentei mais esse fogo. Ele ainda vai precisar de alguns minutinhos aqui, porque todo esse líquido vai secar. E quando ele secar, ele vai passar a grudar no amendoim, que aí vai dar a aparência final dele aqui. Então eu vou misturar mais alguns minutinhos, mas eu vou falar para vocês já a partir desse ponto, já ligar o forno de vocês. Pode ligar numa temperatura intermediária aí, tá? Uns 200 graus, 200, 220, não precisa ser tão baixinho também não.
porque para a etapa final do amendoim, a gente vai dar um sustinho dele dentro do forno. Tá? Então, nesse ponto aqui, antes de ficar pronta essa parte da panela, já pode ligar o forno de vocês, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto para mostrar a etapa final aqui do processo. Pessoal, ó, nesse ponto aqui, ó, eu aumentei um pouquinho o fogo, tá? Não deixei no máximo, não, mas eu tirei do mínimo, coloquei numa temperatura intermediária, e vocês viram que ele está começando a borbulhar mais, ele está começando daqui a pouco, ó, ainda não aparece, mas daqui a pouco ele começa a aparecer o fundo da panela aqui, tá? Então, a minha dica aqui é, nesse pedaço, vocês comecem a misturar com mais frequência, tá? Antes era interessante você misturar um pouquinho e dar uma paradinha, mas aqui é interessante já misturar com uma frequência maior, para ele não grudar no fundo da panela, tá? Ele ainda vai secar muito mais do que isso, ele vai passar a aparecer o fundo da panela, vai começar a grudar na colher, tá? E eu aconselho vocês a usarem ou a colher de ferro, ou uma colher de pau, mas uma colher dura. Não usem colheres molinhas que possam entortar, porque na parte final da receita, ele vai exigir um pouco de força aqui na mistura. Então, se for uma colher mole, ela não vai dar conta aqui de misturar, ok? Daqui a pouco eu volto com vocês aí para a partezinha final. Ó, vocês estão vendo nesse pedaço, ó, tá acontecendo exatamente o que eu tinha dito antes. Ó, tá começando a aparecer o fundo, tá bem mais sequinho, mas ainda não tá no ponto, tá? Ele vai ficar bem mais duro que isso, ó. O amendoim tá começando a grudar na colher, ó, não tá caindo tão fácil, mas falta mais um pouquinho ainda, tá? Bom, gente, ó, essa aqui é a parte bem final, tá quase no ponto, vocês viram que ele praticamente já secou. Ó, eu tô pegando na colher diferente aqui, porque ele fica duro de misturar. Ó, ele praticamente já ficou bem sequinho, ó. Ele começa a soltar um do outro, eu continuo mexendo, tá? Nesse ponto aqui, eu vou até diminuir o fogo mais, deixar bem no mínimo mesmo, que é só para finalizar aqui o processo dele. Ó, mas vocês viram que agora todos os amendoins já estão com a cobertura de chocolate grudadinho nele. Só que ele ainda está mole porque ele está aqui tá bem quente, né? O que eu vou fazer aqui em seguida? Eu vou colocar na assadeira, do jeito que está aqui, ó. Aqui já é ideal, estou desligando o fogo, tá? Desliguei o fogo. E vou dar só uma misturadinha aqui para ele não grudar no fundo. E vou colocar na assadeira. E aí eu já mostro para vocês o próximo passo, ok? Bom, gente, ó, aqui já está na assadeira, tá? Eu até troquei de colher para vocês poderem, para ficar mais fácil, né, de misturar aqui, vocês poderem ver mais ou menos como é que tá a consistência dele. Ele ainda tá, vamos falar assim, murcho, porque ele ficou muito tempo no fogo, tá? Então aqui, assim, aqui você já tá pronta a receita, tá? Se você não quiser colocar no forno, você não precisa. Eu só aconselho a deixar esfriar bem, para ele ficar bem durinho, bem crocante, tá? A parte agora, final, de colocar no forno, é para garantir essa crocância, tá? Então, a parte do forno, ela não é, digamos, essencial para a receita. Mas eu acredito, pelas vezes que eu já fiz, que ajuda bastante, tá? Fica bem mais gostosinho quando você coloca no forno e dá esse sustinho aí, para ele ficar meio torradinho, meio crocante, tá? Então, para quem não quiser colocar no forno, só deixar esfriar a partir desse momento aqui, e já pode comer à vontade. Mas quem quiser colocar no forno, o que eu aconselho, é só mais uns minutinhos. Eu vou colocar no forno aqui, ó. Tá? E vou deixar só uns minutinhos. Eu vou acompanhando ali e já volto com vocês. Bom, pessoal, aqui é o final da nossa receita. A assadeira tá bem quente aqui, eu acabei de tirar do forno. Quanto mais esfriar, mais crocantezinho vocês vão ver que ele vai ficar, tá? A minha dica aqui é para vocês não colocarem uma vasilha fechada antes dele estar 100% frio, senão ele vai perder essa crocância, ok? E é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.